Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 19. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 37 ao 40. Está escrito assim: Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreenda os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Mas Jesus aqui estava indo em direção a Jerusalém, quando ele se aproxima de Betfagé e de Betânia, ali perto do Monte das Oliveiras, ele envia 2 discípulos para irem adiante dele, em certo lugar, e encontrar um jumentinho amarrado. Era para desamarrar aquele jumento, trazer aquele jumento para se cumprir o que fora profetizado por meio do profeta Zacarias. Então, Jesus monta naquele jumentinho e vem, e de repente toda aquela multidão, quando ele está indo em direção a Jerusalém, toda aquela multidão começa a estender os seus próprios mantos e a louvar e a agradecer e a cantar. A Bíblia fala que eles começaram a louvar a Deus alegremente e em alta voz, e eles cantavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Quando os fariseus viram aquilo, eles ficaram indignados e eles falaram: Mestre, repreenda os teus discípulos. Então Jesus olha para eles e diz assim: olha, se eles ficarem quietos, se eles se calarem, até as pedras vão clamar. Por quê? Porque isso precisava acontecer. Isso iria acontecer, já havia sido profetizado. Então, se aqueles fariseus não fossem os colaboradores de Deus para que aquilo que Deus havia planejado acontecer ali com Jesus, se os judeus não quisessem ser os colaboradores, os judeus não, os fariseus não quisessem ser os colaboradores, Deus levantou outros homens. Essa multidão, aqueles judeus mais simples, né? Quando nós vemos a palavra, não eram os grandes estudiosos, fariseus, mestres da lei, mas era a multidão que estava ali glorificando a Deus, vendo Cristo Jesus. E aí Jesus olha para os fariseus e dizem assim, ó, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Aqui, claro que nós podemos entender que é uma referência aos gentios. Por quê? Porque Jesus veio para os judeus. Então, se nenhum judeu o reconhecesse, se nenhum se colocasse como colaborador de Deus, pois até as pedras, ou seja, até ele levantaria os gentios para proclamarem, para clamarem, para louvarem a Deus. Amados, e quando nós trazemos esse princípio, esse entendimento aqui para nossa vida particular, nós podemos extrair um grande aprendizado, amados. Deus nos chamou para sermos colaboradores dele, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus propósitos. E se nós rejeitarmos o chamado dele, o convite dele para sermos os seus colaboradores, ele vai levantar outras pessoas. Sabe, amados, Deus é o único que tem todo o poder para lidar com todas as esferas da humanidade ao mesmo tempo. Deus lida com toda a humanidade, Deus lida com as nações, Deus lida com Israel, Deus lida com a igreja, tudo ao mesmo tempo. E Deus lida individualmente com cada um de nós ao mesmo tempo. Isso é grandioso demais para o nosso entendimento, né, amados? Às vezes a gente não consegue compreender a grandeza do nosso Deus. Mas quando nós olhamos, Deus tem um plano. Deus tem um plano para a humanidade, Deus tem um plano para a igreja como corpo de Cristo. E quando nós olhamos esse plano geral, vamos dizer assim, Deus usa os planos e os propósitos individuais de cada um de nós para influenciar, afetar o todo. Ou seja, Deus usa a nossa vida para cumprir os seus planos, os seus projetos.
E quando nós lemos em Jeremias, nós vemos que os planos de Deus são sempre bons planos. Planos de paz, planos de esperança, planos de um bom futuro. Deus nunca tem algo ruim para a humanidade. Deus nunca tem algo ruim para os seus filhos. Não, Deus sempre tem algo bom. Por que a humanidade como um todo, vamos dizer assim, não como um todo, mas a humanidade, não a igreja, né? O ser humano, a humanidade não desfruta da vida completa que é em Cristo Jesus, porque rejeita o chamado dele, rejeita o convite dele. Ele já morreu naquela cruz por todos os homens. Quando nós lemos em Romanos, a palavra deixa clara que um ato de obediência, que foi o ato de obediência de Jesus, trouxe vida para todos os homens. E por que nem todos desfrutam dessa vida? Por que um ato de obediência que traz salvação para todos, por que nem todos desfrutam dessa salvação? Porque rejeitam o convite de Deus, rejeitam o chamado de Deus, insistem em confiar em si mesmos, em confiar em outros deuses, insistem em viver da sua própria maneira. E quando nós trazemos esse princípio, essa palavra para a nossa vida como filhos de Deus, muitas vezes nós rejeitamos o projeto, o propósito de Deus individual, pessoal para nós. Porque assim como ele tem um projeto para a igreja, um plano para a igreja como um todo, o Senhor tem um plano, um projeto, algo específico para cada um de nós. Quando nós lemos em Efésios capítulo 4, nós vemos que quando cada parte da igreja realiza a sua função, o seu propósito dentro do corpo de Cristo, toda a igreja é edificada. Ou seja, às vezes nós achamos que o nosso propósito é pequeno demais, às vezes nós achamos que o nosso plano com Deus é pequeno demais. Ah, mas eu só fui chamada para criar os meus filhos, para estar em casa, eu só fui chamado para trabalhar, para ter o meu trabalho, chegar em casa, ser o provedor da minha família. Amados, às vezes nós menosprezamos o chamado de Deus para nós. Às vezes nós negligenciamos o chamado de Deus para nós. E quando nós fazemos isso, ele levanta outra pessoa. É o que ele falou aqui, olha, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Mas o que tem que acontecer, vai acontecer. Ah, amados, que eu e você, nós nos coloquemos à disposição de Deus. Sabe, quando cada um de nós realiza a nossa função dentro do corpo de Cristo, todo o corpo é edificado. Quando cada um de nós entende que nós temos um papel importante, sim, dentro do corpo de Cristo, liberando palavras de vida, liberando palavras de edificação, ao invés de nos amoldarmos a esse estilo de vida do mundo, ao invés de ficarmos nos comparando uns com os outros, que infelizmente muitos deixam de viver o seu propósito porque começam a se comparar uns com os outros. Amados, que eu e você nós possamos buscar a Deus mesmo, em intimidade, buscar a Deus, sabe, para receber do Senhor aquela direção, aquela instrução específica para a nossa vida. Nós já temos toda a instrução necessária aqui na palavra de Deus, mas existem aquelas instruções personalizadas, aquelas que são para nós individualmente. E nós só entenderemos essas instruções e nos alinharemos a essas instruções, a esse plano de Deus para nós, na nossa vida de intimidade com o Senhor, orando, buscando a Deus. Quando nós ouvimos do Senhor, quando nós paramos para ouvir do Senhor, aí sim nós podemos o quê? Nos alinhar com o plano dele. E é o que Jesus falou, nós vamos estudar o Evangelho de João e nós veremos isso. Quando vocês orarem segundo a vontade do Pai, tenham certeza que a oração será respondida. Ela já tem o sim, já tem o amém. Por quê? Porque estamos alinhados com o quê? Com a vontade do Pai. Com o plano do Pai, com o projeto, com o propósito do Pai. Amados, eu e você, nós precisamos parar de viver como se nós pertencêssemos a esse mundo aqui.
O Senhor tem algo extraordinário para cada um de nós. E quando cada um de nós se alinha com a vontade de Deus para nós, toda a igreja é edificada, todo o corpo é edificado. Nós precisamos parar de nos comparar uns com os outros, precisamos parar de olhar para a grama do vizinho, sabe? Precisamos olhar para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Sabe, precisamos alimentar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, para ouvir do Senhor o que Ele tem para nós, para ouvir a instrução do Senhor, o ensino do Senhor, a direção do Senhor. Quantas e quantas pessoas acabam se afastando completamente do plano original que Deus tinha para elas, porque elas querem o plano do outro. Elas olham o plano do outro irmão, o projeto, o propósito do outro irmão e elas querem viver aquilo também, mas não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é outra coisa. Amados, que eu e você nós possamos nos colocar à disposição de Deus. E o Senhor é tão maravilhoso, tão misericordioso, nunca é tarde, sabe, amados? Nunca é tarde demais para nós nos alinharmos ao plano de Deus para as nossas vidas. Nunca, nunca é tarde. Por quê? Porque o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é sempre misericordioso, está o tempo todo nos chamando para Ele, nos convidando a vivermos a vida que Ele tem para nós. Sabe, talvez você tenha errado, talvez você tenha feito escolhas terríveis, talvez você olha para trás e diz assim, meu Deus, tudo que eu fiz não deu certo, não fluiu, não aconteceu nada, fiz tantos projetos, tantos planos e só quebrei a cara. Nada deu certo. Não é tarde para você se voltar a Deus e buscar dele, Senhor, qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? Eu quero me alinhar, eu quero ouvir do Senhor. Eu não quero simplesmente viver do meu jeito. Eu não quero simplesmente fazer os meus planos. Mas eu quero me alinhar com o seu projeto, com o seu propósito. Porque eu sei que o seu projeto, o seu propósito, ele é um plano de paz, um plano de prosperidade, um plano de alegria, de esperança, de me dar um bom futuro. A palavra nos garante isso, amados. Aqui eu e você nós possamos nos render a Deus, porque quando nós rejeitamos, como eu já mencionei, quando nós rejeitamos o propósito de Deus, o plano de Deus para nós, Ele levanta outras pessoas. Quando nós insistimos em nos rebelar contra Deus, vez após vez, sabe, amados, Deus conta conosco como colaboradores dele. Ele poderia fazer todas as coisas sozinho, afinal ele é Deus, né? Não é verdade? Ele é Deus, ele tem todo o poder, ele pode fazer todas as coisas. E às vezes nós confundimos um pouco essa questão da soberania de Deus com essa questão da colaboração nossa, que ele nos chamou como colaboradores dele. Sabe, amados, a soberania de Deus não é uma soberania tirana, unilateral, em que só ele faz as coisas, senão nós não precisaríamos nem estar aqui, nem orar, nem desenvolver, nem amadurecer, não precisaríamos de nada disso, nos santificar, de nada. Porque se ele é soberano, ele faz tudo, ele escolhe tudo do jeito dele, então para que a nossa participação? Não precisamos disso. Mas o Senhor faz os seus planos para a humanidade e conta com quem? Conosco, com os seus filhos, com o seu povo. Ele sempre conta conosco. Por quê? Porque ele estabeleceu que é assim. Ele decidiu que é assim. Que ele nos tornou representantes de Cristo aqui nessa terra e que através de nós ele quer levar a salvação para as pessoas. Através de nós ele quer que a igreja seja edificada. É claro que é ele que lança o fundamento genuíno, é quem? É Cristo Jesus. É claro que é ele que é o grande edificador da igreja. Mas quando nós lemos lá em Efésios 4, a Bíblia fala que à medida em que cada parte realiza a sua função em amor, a igreja edifica-se a si mesma. Como assim? Ou seja, Deus conta conosco como colaboradores dele para a edificação da igreja. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 5, nós vemos que ele conta conosco para a salvação das pessoas.
Ele diz assim: agora que vocês estão em Cristo, vocês são uma nova criação. As coisas antigas passaram, agora vocês se tornaram os representantes, os embaixadores de Cristo, e é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Depois você lê 2 Coríntios 5, do versículo 17 em diante. É basicamente isso que eu falei nas minhas palavras. Depois você lê como está lá na Bíblia. 2 Coríntios 5, do 17 em diante. Amados, Deus nos chamou como seus colaboradores. Deus quer nos usar como instrumentos para a edificação da igreja, como instrumentos para a salvação das pessoas, mas se nós rejeitarmos o plano, o projeto, o propósito de Deus para nós, ele vai levantar outra pessoa. Jesus falou que, olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. Mas o que eu preciso fazer, o que Deus destinou a ser feito, vai ser feito. Amados, Deus estabeleceu que nós, como igreja, como corpo de Cristo, é que somos aqueles que levam a mensagem da salvação, que levam a mensagem do evangelho. De muitas formas. A Bíblia fala sobre a multiforme graça e sabedoria de Deus. São infinitas formas que Deus pode usar. E quando nós rejeitamos sermos esses colaboradores com Deus, ele levanta outras pessoas. É por isso que eu estou falando sobre esse chamado individual, pessoal, personalizado para cada um de nós. Amados, que eu e você nós possamos perseverar no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com Deus, compreendendo as instruções, as direções que Deus tem para nós, para cada um de nós. Porque é muito satisfatório quando nós entendemos qual é a nossa parte dentro do reino de Deus e começamos a executar com a ajuda do Espírito Santo, com a capacitação que vem do Senhor, não é na força do nosso braço, é por meio da capacitação de Cristo, da graça do Senhor, que nos capacita a realizar toda a vontade dele. Amados, que eu e você nós possamos viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pelo teu encorajamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Pai, que nós possamos compreender que o Senhor nos chama para algo tão especial dentro do teu reino. O Senhor nos chama como seus colaboradores. O Senhor nos designou como representantes de Cristo aqui nessa terra e isso é glorioso demais, Pai. Eu oro para que eu e os meus irmãos sejamos capacitados, fortalecidos, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que nós possamos ver como o Senhor vê e que nós possamos nos render, nos sujeitar ao teu plano, ao teu propósito para nós. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.